nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Muito bem. Bem-vindos mais uma vez à nossa aula ao vivo, que nós estamos fazendo todas as semanas. É uma alegria estar aqui com você. A aula está aberta para o público em geral. Mas gostaríamos, já no início desta aula, de fazer o convite a você de se inscrever no nosso site como nosso aluno, colaborador, ajudando financeiramente para o site. Esta semana, com a graça de Deus, nós vamos lançar o curso de teologia. Não é? Qual é a finalidade desse curso de teologia? Não é propriamente um curso de teologia para leigos, não é bem isso. É um curso de teologia compacto que tem tudo aquilo que um curso de teologia normal teria, todas as matérias, não é? Só que essas matérias nós iremos dá-las de forma compacta, em aulas mais breves, de 20 a 25 minutos, né? De tal forma que nós tenhamos todo o quadro da teologia e possamos dar para os alunos aquilo que é, digamos, a coluna vertebral do pensamento teológico. De tal forma que alguém que esteja fazendo teologia, né, em algum instituto, no Brasil, etc., possa, então, comparar, né? A matéria é um auxílio, é um subsídio, né? Você está estudando seu curso de teologia, nós damos essas breves conferências a respeito daquela matéria, você pode comparar, confrontar e ver, sobretudo, qual é a posição do magistério, porque nós vamos fazer as coisas muito pautadas conforme o ensinamento da igreja. É um curso de teologia propriamente dita, mas tentando sintonizar a teologia com aquilo que é a fé da igreja. Porque muitas vezes, infelizmente, as pessoas ficam perdidas, estudam teologia, mas não sabem onde é que está realmente a fé da igreja. Então, é isso que nós nos propomos nesse curso de teologia, porém esse curso de teologia será somente para aqueles que são assinantes do site. Então, se você ainda não é assinante, se inscreva. Ainda essa semana nós lançamos o curso de teologia com a primeira matéria, que é Introdução ao Método Teológico. Então, vamos ver o que é a teologia, qual é o seu método, qual é o seu objeto, o que é que se faz estudando teologia propriamente dita, tá bom? Bom, retomamos então o assunto da nossa aula. Nós estamos lendo o documento da Comissão de Defesa da Vida do Regional Sul 1 da CNBB. Maio de 2012, a nova estratégia mundial do aborto. É um documento da Comissão de Defesa da Vida do Regional Sul 1 da CNBB. Essa Comissão de Defesa da Vida, ela é encabeçada, sobretudo, por Dom Simão, que é o bispo responsável, mas tem muitas outras pessoas que fazem parte desta comissão. Esse documento foi debatido, votado e aprovado por esta comissão e está aí como documento da Comissão de Defesa da Vida do Regional Sul 1 da CNBB. Não é? Então, é bem importante salientar que não é um documento do Regional Sul 1, é um documento da Comissão de Defesa da Vida que pertence ao Regional Sul 1 da CNBB. Porque algumas pessoas estão procurando o documento no site do Regional Sul 1, que por enquanto não está lá. Poderia estar, mas não é o caso de nós ficarmos agora procurando a assinatura dos bispos, etc., porque não se trata disso. Se trata de um documento da comissão que é liderada por Dom Simão, que é bispo de Assis. Tá bom? Então, esse documento, que para nós é importante,
ser estudado. Gostaria de salientar mais uma vez essa história de estudar o documento. Algumas pessoas estão dizendo, padre, mas o senhor faz a gente estudar aí um documento, são 33 páginas, etc., é muita coisa. Veja, a primeira coisa que a gente tem que mudar é a mentalidade de que nós não precisamos estudar. Por quê? Porque este pessoal que está mudando o mundo, eles estão constantemente estudando e constantemente se atualizando. Eles têm militância, e uma militância que não é cega. É uma militância onde tem gente que estuda e repassa isso para os outros, para que os outros, com uma consciência razoavelmente boa, ajam e saibam o que é que eles estão fazendo. Se nós não estudarmos, não vai adiantar nada. Nós vamos ficar sempre com uma estratégia capenga, um negócio assim, ações pontuais, enquanto eles estão aí. Vejam, nós estamos estudando aqui uma coisa que está acontecendo com o mundo desde a década de 50. Esta estratégia, que foi inaugurada agora em maio de 2012, ela vem sendo preparada desde 2002. Quer dizer, esse pessoal vem estudando, fazendo pesquisa, fazendo ensaios, vendo se funciona, usa o Uruguai como uma espécie de laboratório, depois vem aqui do governo brasileiro, etc. Eles estão trabalhando há 10 anos. E você que quer ajudar a combater isso, não quer estudar 20 minutos. Quer dizer, existe uma desproporção enorme. Como é que nós vamos... Então, é melhor a gente ficar quieto. Então, você fica em casa, né? Esquece que você ouviu falar disso daqui, né? Porque, eu não quero estudar. Mas como não quer estudar? Nós estamos aqui falando de pessoas que estão atacando aquilo que nós temos de valores inegociáveis, né? Os valores não negociáveis. O Papa Bento XVI disse no discurso dele de 2006 ao Partido Popular Europeu que existem valores que não são negociáveis. Esses valores são a defesa da vida, né? Desde a sua concepção até a sua morte natural. Número 2, o casamento constituído por homem e mulher. E número 3, a educação dos filhos. Esses são os valores que não são negociáveis. Nós temos que defendê-los. Acontece que esses senhores aqui, nós estamos mostrando para vocês, com documentos, uma estratégia mundial, multibilionária, que já está em ação há mais de 60 anos para destruir exatamente isso que nós, cristãos, defendemos. E você não quer estudar. Quer dizer, os caras estão há 60 anos trabalhando contra nós e você não quer gastar 1 hora estudando. Bom, então, meu irmão, você merece apanhar mesmo, né? Ou seja, merece apanhar deles, não é? Sou eu que vou bater em você, não, tá? Estou dizendo, merece apanhar deles, merece que eles destruam sua família, você merece que eles destruam, né, o que você tem de mais sagrado, porque você é um omisso. Você é um preguiçoso, não quer estudar as coisas para defender o que nós temos de mais sagrado. Então, desculpa essa bronquinha no início da aula, mas é que é um pouco a nossa mania, né? As pessoas querem ler um e-mailzinho rapidinho, né, de 5 linhas, que diga assim, clique aqui e você salvará o mundo. Clique, bum, o mundo foi salvo. Não é assim. Não é assim. É com trabalho, suor, lágrimas. Se nós não estivermos dispostos a pagar o preço de pôr em risco nossas vidas, nosso patrimônio, nossa fama, se nós não estivermos dispostos a pagar esse preço, meu irmãozinho, não adianta nem começar. Não adianta nem começar, porque eles já ganharam. Agora, se nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, então vamos estudar, ok? Então vamos estudar o documento da Comissão de Defesa da Vida. Bom,
resumindo o que nós vimos até a aula passada, estudamos até a página 7, o que nós vimos na aula passada é que existem 3 etapas para a questão da implantação do controle populacional no mundo, né? Essas grandes fundações internacionais, algumas pessoas perguntaram para mim, padre, por que é que esse povo tem tanto interesse de controlar a população do mundo? Por que esse interesse enorme? Veja, para responder a essa pergunta de forma adequada, com as provas, eu precisaria aqui dar um outro curso para você, tá bom? Por quê? Porque se eu fizer uma resposta rapidinha, vai parecer que eu sou louco. Tá entendendo? Então, eu dou aquela respostinha de 2 minutos que vai ficar aí gravada, as pessoas vão pegar aqueles 2 minutos que eu respondi, vão colocar na internet por aí e vão dizer, vejam, Padre Paulo é um louco, Padre Paulo tem teorias da conspiração. Então, essas coisas que são reais, nós temos provas, nós temos documentos, porém são muito complexas de se explicar. Essas coisas, para explicar, é melhor explicar com o tempo. É melhor explicar com o tempo, porque aí eu mostro para vocês os documentos, mostro para vocês como é que são as coisas, e aí você não vai dizer que eu sou maluco, entendeu? Então, nós aqui, no nosso estudo, você tem aqui 3 grandes documentos básicos e importantes que mostram para você o que nós estamos tentando ensinar para você. Primeiro, nós temos o relatório da Comissão Reece, que é uma comissão dos Estados Unidos, do Congresso americano, que estudou as grandes fundações internacionais. Então, esse relatório, que é um relatório do Congresso americano, esse relatório foi um estudo iniciado, eles só iniciaram o estudo, tiveram que interromper esse estudo por causa das pressões, mas o estudo, até onde ele foi feito, ele já é suficiente para nós vermos o que é que esse pessoal está fazendo. Ou seja, são fundações internacionais que começaram bem intencionadas, começaram supostamente bem intencionadas para fazer filantropia. Mas essa filantropia, eles começaram a ver aos poucos que podiam, com isso, manipular os governos. E foram encontrando formas de manipular o governo dos Estados Unidos e o governo das nações. E gostaram do poder que isso significou e foram, então, se transformando cada vez mais nessa máquina de destruição que essas fundações se transformaram. A primeira estratégia delas foi uma estratégia de implantação de uma política internacional de controle da natalidade e de legalização do aborto no mundo inteiro. Eles fizeram isso em várias etapas. Primeira coisa, eles colocaram técnicos no mundo inteiro para dar suporte científico às afirmações que viriam. Depois implantaram isso nos países do terceiro mundo e convenceram os Estados Unidos, sobretudo, convenceram o presidente americano que era uma questão de urgência para a defesa do próprio Estados Unidos, a questão do controle populacional do mundo, né? Então, aqui a argumentação, né, que foi colocada, ela foi falaciosa, mas convincente. E então o presidente dos Estados Unidos viu que a população mundial estava crescendo de forma desenfreada e era uma questão de urgência para a própria defesa dos Estados Unidos e para a paz no mundo. Então, era necessário que os Estados Unidos interviesse para
na questão do controle populacional. Essa foi a primeira estratégia. Essa primeira estratégia funcionou desde a década de 50. A segunda estratégia, nós então passamos agora para a página número 8. A segunda estratégia, ela foi preparada desde a década de 70, mas ela, na verdade, foi colocada em ação a partir de 1990. Qual era a segunda estratégia? A primeira estratégia era convencer os governos. A segunda estratégia agora era convencer as famílias, as pessoas que queriam ter famílias, convencê-las de que elas não tinham que ter filhos. Mas como é que você convence as pessoas que elas não têm que ter filhos? Bom, aqui, ao invés de investir em clínicas médicas, em conhecimentos médicos, como eles fizeram na primeira estratégia, nessa segunda estratégia, eles tiveram que começar a investir no campo das ciências sociais. E foi aí, nessa década de 90, que eles investindo no campo das ciências sociais, se deu uma espécie de matrimônio entre estas grandes fundações e os teóricos marxistas, naquilo que nós conhecemos de marxismo cultural. Não é? Se você estudou o marxismo cultural, as aulas que eu dei de marxismo cultural no meu site, você sabe do que é que eu estou falando. Se você não estudou, vá lá, veja as conferências a respeito do marxismo cultural. O marxismo cultural era uma espécie de marxismo heterodoxo, que era meio que tolerado, porque o marxismo ele devia tomar o poder pelas armas. O marxismo cultural dizia, não, nós não podemos tomar o poder pelas armas, nós temos que tomar o poder através de uma revolução cultural, de uma mudança da cultura, de uma forma geral. Então, esse marxismo cultural que já estava há muitos anos estudando e filosoficamente aprimorando técnicas de como mudar a cultura do Ocidente, foi descoberto por essas grandes fundações. O marxismo cultural foi importante na implantação da segunda estratégia. As grandes fundações viram, vejam, nós queremos mudar o comportamento das pessoas, mas nós não temos os meios, os instrumentos, os conhecimentos. E eles, então, descobriram que existia esse grupo de esquerdistas socialistas que já estavam há muito tempo com essa filosofia, que era uma filosofia torta, uma filosofia inadequada, uma filosofia manca, não é? Mas era uma filosofia, enquanto as fundações não tinham praticamente filosofia nenhuma. Então, eles viram que os caras eram bons em termos de manipulação do comportamento social. Então, eles investiram em ONGs que trabalhavam nesta área social. Para fazer o quê? Vejam na página 9, as alterações estruturais da sociedade. Quais são? Na página 9. Número 1, a emancipação da mulher para o mercado de trabalho. Ou seja, se investiu maciçamente numa ideia que não faz parte da natureza da mulher e daquilo que, objetivamente, a mulher tem como realização pessoal, na ideia de que a mulher irá se realizar se ela se realizar numa carreira, se ela tiver um emprego, se ela entrar no mercado de trabalho e ganhar tanto quanto o homem. Ora, sabe-se por pesquisas, e isso aí é uma coisa bem objetiva, que a maior parte das mulheres aceitariam de bom grado ter um trabalho que fosse part-time, ou seja, um trabalho que não fosse o tempo todo, desde que elas tivessem mais tempo para cuidar da sua casa e cuidar dos seus filhos. Porque enquanto o homem, na sua própria natureza,
ele é mais empreendedor, ele está mais voltado para uma luta lá fora, a mulher, ela se sente realizada no ato de ser mãe, no envolvimento afetivo com os seus filhos, com o seu marido e no cuidar da sua casa. Então, o que acontece? Se colocou na cabeça da mulher que ela deveria se emancipar, que para ela ser mulher e ela ter valor, ela precisa entrar no mercado de trabalho, enquanto aquilo que é típico da mulher, a gravidez, o ter filhos, o ser mãe, o cuidar de sua casa, seria algo de aviltante, é algo que rebaixa a mulher, é algo que faz com que a mulher se sinta menos. Então, vejam que interessante que essas fundações internacionais começaram a investir nisso, na emancipação da mulher, porque era interessante, porque uma mulher que está preocupada em trabalhar não vai querer ter filho. Uma mulher que se realiza, que tem uma jornada de trabalho, ela vai querer quanto menos filho, melhor. Problema, e isso nós vemos claramente nas mulheres, as mulheres aceitam essa ideologia, vão para o mercado de trabalho, mas carregam dentro de si uma contínua frustração, porque elas não foram feitas para isso, ou seja, não é a natureza dela, não é a realização dela. Então, ela quer competir, porque ela se sente menos do que o homem, ela precisa competir, ela precisa se realizar lá no mercado de trabalho, etc, etc, quando, na verdade, isto é um engodo, isto é falso. Ela, dentro dela, tem um anseio enorme por ser mãe e por cuidar de sua casa. Veja, eu não sou aqui terminantemente contra que a mulher trabalhe e não estou dizendo que a mulher não tem uma contribuição para dar no campo da sociedade enquanto tal. Claro que tem. Não é isso. O problema é quando artificiosamente se introjeta nas nossas meninas desde cedo que a questão dela não é um ser mãe. Antigamente, quando você entregava para uma menina uma boneca, era uma bonequinha rechonchuda, gordinha, que tinha um filho, era um filho que ela tinha que criar. Agora não. Você entrega uma bonequinha que é independente, uma menina vaidosa, a bonequinha tem a cinturita desse tamanhinho, porque ela não pode ser mãe, ela é a eterna adolescente, a menina que vai se realizar e ser feliz no sexo livre, no seu emprego, etc. Então, vejam como as coisas são colocadas numa direção específica para quê? Para, aspas, libertar a mulher? O interesse das fundações internacionais é fazer com que as mulheres parem de querer ter filhos. Porque até a década de 90, as mulheres ainda persistiam com essa ideia absurda para eles de querer ter filho. E eles agora precisam que a mulher ache muito ruim ter filho. Segundo ponto, isto, que é uma coisa das fundações, encaixa perfeitamente com a estratégia do marxismo cultural. Por quê? Porque para Marx, isso desde o início, dentro do pensamento do próprio Karl Marx, a família é um instrumento opressor. Ou seja, a família é um instrumento ideológico burguês. Portanto, para os marxistas, a família é o lugar da opressão, onde o macho, o homem, é o dono da mulher e das crianças como proprietário, como opressor. Então é necessário quebrar essa coisa da família para acabar com a opressão. Vejam como as duas ideias se sintonizam. Então, uma mão lava a outra, as duas lavam a cara. As fundações internacionais queriam fazer com que as mulheres parassem de ter filhos
os marxistas queriam também a mesma coisa por outras razões, que as mulheres parassem de querer constituir família, né? Ainda na página 9, número 2, além da emancipação da mulher para o mercado de trabalho, a alteração da moralidade das relações sexuais, né? Novamente, uma outra coisa que as fundações internacionais e a cultura marxista casou perfeitamente. Por um lado, a alteração da moralidade sexual era importante para as fundações internacionais. Por quê? Veja, a razão original. Vamos ficar só com a razão original, para não multiplicarmos muitas informações, senão você vai ficar muito perdido. Se eu quero um controle populacional, então eu não posso querer que o sexo seja realizado dentro da castidade cristã. Porque a castidade cristã supõe casamento monogâmico, uno, indissolúvel, em que o homem e a mulher estejam dispostos e abertos à vida e a procriar. Então já que é impossível que as pessoas parem de fazer sexo, você tem que mudar a ideia, onde sexo não está mais ligado com reprodução. Sexo é um parque de diversões em que você pode ser um playboy, uma playgirl, não é? Você pode se divertir o quanto você quiser, desde que você não engravide, não é? Então, essa alteração da moralidade das relações sexuais. Isso foi importante para as fundações, é importante também para o marxismo cultural. Por quê? Porque o marxismo cultural está extremamente interessado em fazer cair a moral judaico-cristã. Então, vejam como juntou a fome com a vontade de comer, ou seja, as fundações internacionais tinham o dinheiro e a vontade de alterar o comportamento das pessoas. E os marxistas, que não tinham dinheiro, tinham a técnica para fazer isso através da militância, né, do marxismo cultural. Então, juntou a técnica de transformação social, de engenharia social, com o dinheiro. E as duas coisas se casaram, né? E, finalmente, a introdução da ideia do aborto como um direito, não é? Isso daí foi colocado. É interessante que estas fundações conseguiram, através dessa militância, utilizar todo o aparato da ONU e, através desta socióloga, que foi financiada pela Fundação Ford, socióloga Adrienne Germain, integrante do quadro da Fundação Ford, a ONU aderiu ao programa estabelecido pela organização através da Conferência do Cairo, em 1994, depois de Pequim, em 1995, e de Glen Cove, em 1996. Então, essa é a segunda estratégia. Então, a primeira era para influenciar os governos no programa de controle da natalidade e implantação do aborto. A segunda era uma questão de transformar o aborto num direito, influenciar as pessoas para que elas não queiram mais ter filhos e implantar na cabeça das pessoas essa ideia de que a criança é um agressor. A criança é uma espécie de tumor que precisa ser extirpado. Assim como você tem um mioma e precisa retirar esse mioma porque ele está agredindo o seu organismo, a criança seria uma espécie de realidade assim, a ser extirpada porque está atrapalhando a vida da mulher. Vejam como isto, dentro da segunda estratégia, foi importante. Tudo isso funcionou de forma extraordinária nos países onde o aborto já era legal. Se você acha que nós estamos delirando, né, que não, imagina só, o Padre Paulo está falando isso, que a Fundação Ford está querendo alterar o comportamento das pessoas, mas não é bem assim, você não tem nenhum documento a esse respeito. Veja lá na página 6 do nosso documento, vocês têm lá
Estratégia Ford de Direitos Reprodutivos de 1990. Né? Pode até conferir o original em inglês, né? Da Ford Foundation. É um documento de 1990, onde se fala exatamente isso, essa nova estratégia. Então você vai e lê um documento de 1990 escrito pela Fundação Ford. E depois, de repente, vejam que coisa extraordinária, uma mulher que trabalha para a Fundação Ford age dentro da ONU e depois a ONU, em 3 conferências internacionais seguidas, realiza exatamente o que está naquele documento da Fundação Ford. Aí você diz, Padre Paulo, o senhor é um teórico da conspiração. Mas como teórico da conspiração? O cara diz que vai fazer em 1990 e depois, em 96, a coisa está feita. Eu não vejo onde é que está a conspiração disso. Né? Ou seja, onde é que tem conspiração? Você vê um animal que tem bico de pato, perna de pato, asa de pato, estatura de pato, anda trôpego, faz quá-quá. Aí eu digo que é um pato, você diz que é um teórico da conspiração. Não, você tem um pouco de raciocínio. Né? Colocadas as premissas, a conclusão decorre imediatamente. Não é isso? Só que essa coisa de fazer com que o aborto fosse visto como um direito funcionou nos países em que o aborto já era legal. Mas, estranhamente, milagrosamente, eu diria até maravilhosamente, não funcionou aqui na América Latina e não funcionou na África subsaariana, ou seja, na África negra. E agora precisava de uma terceira estratégia para resolver a coisa. Não é? Uma terceira estratégia que é a estratégia que nós iremos estudar, que é essa estratégia que está em ação a partir de maio de 2012. Mais uma coisa que eu gostaria de colocar. A segunda estratégia, ela não atingiu o Brasil? Não, ela atingiu o Brasil. Ela foi colocada aqui no Brasil. Para que essa segunda estratégia fosse implantada, era necessário que as ditaduras militares da América Latina cessassem, porque as ditaduras militares elas impediam a subvenção de organismos internacionais e a estratégia para ser implantada, ela tem o seguinte esquema. As fundações internacionais passam dinheiro para ONGs locais e essas ONGs locais recebem o dinheiro e vão, então, realizando a transformação dentro do próprio país. Como a ONG é possuída por brasileiros, não é? Então você tem aqui, vamos supor, 300 ONGs, todas elas lideradas por brasileiros e todas elas fazendo a mesma coisa, na mesma militância, na mesma direção. Aí todo mundo diz, está vendo? É a nossa sociedade, somos nós brasileiros, não há nenhuma interferência internacional. Você vai ver lá, no plano de doações dessas fundações internacionais, e você vai encontrar claramente que isto realmente foi subvencionado por essas fundações. Né? No Brasil, a segunda estratégia, a estratégia da mudança, né? Da mentalidade da mulher, esse feminismo ativista, a mulher no mercado de trabalho, mudança do comportamento sexual, direitos reprodutivos, etc. Tudo isso não foi a conquista da sociedade civil, como é alardeado por aí. Isso foi simplesmente uma realidade, um mecanismo de engenharia social feita pelas ONGs, subvencionadas por fundações internacionais. Foi isso que aconteceu. Padre Paulo, você é um teórico da conspiração, você é um louco varrido. Muito bem, não precisa acreditar em mim. Você vai ver o documento. Então veja o documento e a segunda estratégia, aplicada no Brasil, você vê o documento da Fundação MacArthur, Lessons Learned. Está lá na página 11 e você vai ver como é que a Fundação MacArthur
aplicou 36 milhões de dólares no Brasil em 12 anos, de 1990 a 2002. De tal forma que esta fundação e a militância das ONGs criaram no Brasil, pós-ditadura militar, não é? Lembrem-se que nós estamos saindo da ditadura militar em 84, o Brasil pós-ditadura militar, de 90 a 2002, toda uma efervescência social de mudança da sociedade, em que você tem aqui uma série de ONGs com mentalidade socialista, servindo a fundações internacionais, fazendo uma transformação social enorme. Ora, quando terminou o processo da MacArthur, em 2002, a MacArthur disse, muito bem, cumpri minha missão. Cumpri minha missão por quê? Porque o Brasil estava transformado, não é? Estávamos já no primeiro governo Lula, não é? O Brasil estava totalmente voltado para essa sensibilidade do marxismo cultural, estávamos imersos dentro deste oceano. Então, a MacArthur disse, está tudo feito, agora é só passar uma lei para liberar o aborto no Brasil. E foi exatamente o que o PT fez. Chegado ao governo, né, o Partido dos Trabalhadores fez a sua tarefa de casa, porque afinal era isso que ele tinha que fazer, porque a base dele eram esses movimentos sociais de esquerda e muitas dessas ONGs subvencionadas por essas fundações internacionais. Então, o compromisso do PT e de outros partidos de esquerda também, não é só o PT, com essas fundações internacionais é enorme. Então, é por isso que em 2005, o senhor presidente Lula, não é, usou o Partido dos Trabalhadores, o governo Lula e o Partido dos Trabalhadores quis colocar no Congresso uma lei para descriminalizar o aborto. Graças a Deus, essa lei foi totalmente perdeu, né? Ou seja, foi totalmente colocada de lado, reprovada em 2008 na Câmara dos Deputados, com 2 votações de 33 votos a 0 e de 57 votos a 4. Então se mostrou aí claramente que o governo teve uma grande derrota. Por que é que houve essa grande derrota? Aqui que está a coisa. Porque aqui, depois de 12 anos de investimento e 36 milhões de dólares depois, eles não conseguiram passar a legislação do aborto. Por um fato que não é fácil aqui explicar, porque os motivos são complexos, mas o fato constatado era o seguinte: o brasileiro estava cada vez mais contra o aborto. Ou seja, a Fundação MacArthur não prestou atenção para esse dado. Ou seja, eles achavam que, depois de tanta militância, depois de tanto dinheiro gasto na transformação da mentalidade, era evidente que o brasileiro já estava mais a favor do aborto. Porque era assim nas pesquisas que tinham sido feitas na década de 70, na década de 80, havia uma aprovação crescente do aborto. Então, eles tomaram isso como óbvio, como evidente, que ia continuar crescendo a aprovação do aborto. O fato é que aconteceu o contrário. Ou seja, enquanto as ONGs e os militantes estavam aí exasperados, querendo mudar o ethos do brasileiro, na verdade, o brasileiro estava cada vez mais contra o aborto. E é assim que, quando então o PT jogou na Câmara dos Deputados o projeto de lei para a descriminalização do aborto, a sociedade acordou para o fato que estavam querendo legalizar o aborto no Brasil. Então, os deputados, no contato com as suas bases, viram que
legalizar o aborto seria o seu próprio suicídio eleitoral. Ou seja, que eles não seriam mais eleitos para nada. Que assinar e votar a favor da legalização do aborto seria simplesmente assinar que nunca mais eu ia ser eleito nem para síndico de prédio. Está entendendo? Então, por isso, eles desistiram disso. A coisa está retornando aí com o projeto de reforma do Código Penal. Vamos ver o que é que vai dar. Isso aí já é um outro capítulo, uma outra história. Mas eu acho que vocês estão vendo, então, como é necessário estudar para a gente entender, para a gente ver como essas coisas que estão acontecendo com o nosso país não são por acaso. Você está vendo que este curso que eu estou dando aqui, a cada terça-feira, ele é um curso que completa aquele outro curso de marxismo cultural que eu tinha colocado para vocês. Então, explica com que meios o marxismo cultural chegou a ser aquilo que hoje nós vemos, toda essa derrocada dos valores cristãos, da ética e da moralidade cristã, principalmente da moral sexual. Né? Então, essa foi a segunda estratégia. Né? Nós, então, vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos já já para responder as suas perguntas. Voltamos, então, para responder as suas perguntas e dúvidas sobre aquilo que foi explanado, sobre essa segunda estratégia, né, das fundações internacionais. Antes de respondermos as perguntas especificamente, eu gostaria de fazer um apelo para você que está participando da nossa aula, que você ajudasse numa petição online. Você vai encontrar, se você clicar aí no meu site, no blog, né, você vai ver no blog lá um pedido para ajudar o professor Carlos Ramalhete. O Carlos Ramalhete escreveu um artigo em que ele dizia que o Estado, ao colocar o nome de dois pais na certidão de nascimento de uma criança, aceitando basicamente a adoção por um casal homossexual de uma criança, estava extrapolando os seus direitos e que isso não é função do Estado. E por isso agora o movimento gaysista está tentando patrulhar ideologicamente a coisa, querem fritar o professor Carlos Ramalhete e estão pedindo que ele seja demitido do jornal onde ele escreve. E nós precisamos defender o professor Carlos Ramalhete, também porque isso é uma realidade que pode atingir a todos nós. Então, quando um de nós é atacado nessa área, nós precisamos nos mobilizar para esse tipo de defesa. Então, pedimos a você que está aí assistindo a essa aula que, por favor, depois vá lá e ajude naquilo que você puder. Né? Tem a petição online, tem também um e-mail para o jornal, tem também a própria página no Facebook para defender o professor Carlos Ramalhete. Então, pediríamos a você que fosse ativo nisso daí, tá bom? Então, é muito importante porque faz parte das coisas concretas que nós podemos fazer para barrar essa cultura que tenta passar por cima dos valores cristãos. Não é isso? Muito bem. Vamos então às perguntas. Damasco e Lima. Enquanto buscamos o conhecimento sobre o assunto, que tipo de atividades correspondentes com o nível de nossa formação podem ser feitas? O que o senhor acha de panfletagem, de palestras sobre o tema, etc. Bom, veja, eu acho que é importante, em primeiro lugar, saber bem do que você está falando. Não é? Então, o estudo é importante. Por quê? Porque, vejam, gente, eu estou dizendo isso para vocês porque vocês talvez nunca tenham tentado convencer uma pessoa
disso que nós estamos aqui mostrando para você, que existe uma atuação das fundações internacionais que estão em ação no Brasil e que estão financiando ONGs de esquerda, feministas, marxistas, gaysistas, etc. Isto daí, né, é uma coisa que, dizendo assim, a pessoa que ouve diz, você é maluco. Como é que o Rockefeller, como é que os Ford, como é que MacArthur, esse povo todo, como é que o Bill Gates, nós vamos ver, o Bill Gates, como é que esse pessoal super capitalista, que são, digamos assim, quase sinônimo do imperialismo yankee, imperialismo americano, você vem me dizer que eles agora estão por trás do marxismo cultural, que eles estão por trás dessas atividades socialistas, comunistas. Você está louco, né? Você está delirando. Padre Paulo, o senhor anda fumando maconha, não é possível, né? Então, veja, é aí que eu estou lhe dizendo. Se você não estuda, se você não usa instrumentos adequados para mostrar para a pessoa, afirmar e provar o que você está afirmando. Porque senão a pessoa te espreme de um lado e você não vai saber como reagir. Você não vai saber o que dizer. E vai sair da história, vai sair pior emenda do que o soneto. Então, nós não podemos ir para esta batalha simplesmente com uma questão panfletária. Entenderam? Não dá. Não dá, porque o que é que nós precisamos fazer? Qual é o objetivo aqui? Nós precisamos levar à sociedade um conhecimento que é totalmente o contrário da opinião corrente. Ou seja, o homem comum das ruas pensa exatamente o contrário. Então, como é que você faz isso? Você só pode fazer isso ou através de uma estratégia de engenharia social muito complexa, articulada, etc., etc., para manipular a cabeça das pessoas, uma espécie de quase lavagem cerebral, né? Com reflexos e estudos de psicologia de Pavlov e neurolinguística e companhia limitada, ou então você não usa nada disso e você usa uma coisa, a verdade, e mostra para as pessoas a verdade. De tal forma que as pessoas vejam e não possam negar aquilo que estão vendo. Está entendendo? As pessoas tenham acesso às informações e não possam negar é verdade. A Fundação Ford escreveu esse documento. A Fundação Ford, ela está por trás das conferências da ONU no Cairo, em Pequim, em Glen Cove, Companhia Limitada. É verdade. O Brasil foi financiado, as ONGs do Brasil foram financiadas pela Fundação MacArthur. Eu vi, né? Eu vi o Lessons Learned da Fundação MacArthur. Eu vi o documento. Está lá. Estou mostrando. O documento diz isso. Só que não são documentos de panfleto, não é uma página. Está aqui o documento, olha aí, leia esta página. Não é isso, são páginas e páginas de documento para você entender o que é que o documento está dizendo. Né? A coisa é um pouco trabalhosa, mas ele está dizendo isso. Não é? Então, nós precisamos um pouco sair desse amadorismo. Você veja, por exemplo, só um sintoma. Na aula passada, eu lancei a questão do aborto, né? E desse documento do Regional Sul 1, né? da Comissão de Defesa da Vida do Regional Sul 1 da CNBB. Muito bem, nós tínhamos 700 pessoas online, ao vivo, na aula.
Essa semana foi anunciado que nós íamos continuar estudando o documento. Já caiu pela metade. Quer dizer, nós já somos 350 online. Mas por quê? O pessoal não está querendo estudar mesmo. Então, desse jeito, como é que nós vamos mudar o Brasil? Como é que nós vamos impedir que as nossas famílias sejam destruídas, etc. Então, o pessoal não quer estudar. Eu sei que o que eu estou fazendo, dizendo para você, é um desafio, mas eu estou colocando nas suas mãos os instrumentos e estou dando aula para facilitar a leitura e facilitar o estudo, para que você saiba argumentar com as pessoas. Né? Que você se torne um perito de argumentar e dizer as coisas. As pessoas digam, não, mas isso não existe. Existe sim, porque tem documento tal. Mas isso é maluquice. Não, isso acontece, porque tem documento tal. Você tem que ser um perito disso. Você está entendendo? Porque senão não vai funcionar. As pessoas vão dizer que você é um teórico da conspiração. Tá? Mankel. Reverendíssimo Padre Paulo, como nos dirigir às mulheres de hoje, mães, irmãs, amigas, colegas, estando todas elas hoje mergulhadas nessa ideologia? Como iniciar essa conversa em casa, na igreja, na escola, no trabalho? É possível ainda com essa geração ou somente as crianças? Veja, aqui nós estamos diante de uma realidade que é a seguinte. Nós temos do nosso lado a verdade. E uma verdade que é facilmente acessível às mulheres, está dentro do coração delas. Então, nós podemos ir atrás de documentos, de livros, de estatísticas. Infelizmente, aqui no Brasil, os estudos estatísticos não são tão adequados. Mas, por exemplo, nós temos até livros um pouco mais acessíveis, que poderiam ser traduzidos aqui para o Brasil. Né? Por exemplo, há um livro chamado The Politically Incorrect Guide to Women, Sex and Feminism. O guia politicamente incorreto a respeito de mulher, sexo e feminismo. É um livro interessante que, se fosse traduzido para o Brasil, né, seria um instrumento importante nesse processo de mostrar para as mulheres como elas estão sendo manipuladas. Não é? Porque aí você teria uma leitura, né, com documentação, com estatísticas, com argumentação, mostrando a estratégia feminista e mostrando o que é que está sendo feito. Não é? São livros assim que precisam ser estudados por nós. Mas, infelizmente, o mercado editorial no Brasil, né, agora que está despertando para essas coisas, e mesmo assim não são as grandes editoras, porque as grandes editoras são todas do lado de lá. Então, isso seria uma indicação, ou seja, é necessário você mostrar para as mulheres como elas estão saindo machucadas desse processo. Então, basicamente, a estratégia é essa. As feministas se apresentam como sendo as redentoras da mulher, as libertadoras da mulher. Na verdade, elas são as opressoras, são as grandes inimigas do feminino. Elas pegam tudo aquilo que é feminino, a maternidade, a fecundidade, a gravidez, né? O envolvimento emocional. Por exemplo, as mulheres não se sentem muito machucadas quando elas têm relações sexuais que não têm nenhum envolvimento emocional, nenhum compromisso, né? E essas feministas querem ir contra tudo isso, transformar as mulheres em sluts, né? Ou seja, as vadias. Porque o bom é fazer sexo sem compromisso afetivo, sem gerar filhos, e se gerar é necessário matá-los, etc, etc. Isso é a libertação da mulher. Só que as mulheres saem dessa realidade toda, dessa engenharia feminista, as mulheres saem destruídas. E essa destruição não é difícil da gente enxergar. Por quê? Porque as próprias mulheres podem olhar dentro de si a insatisfação. Entende? Então, aqui uma abordagem fenomenológica nesse sentido de a mulher ser levada a uma introspecção onde ela vê, puxa vida, é verdade, eu estou insatisfeita.
isso tudo não está sendo para mim felicidade. Não é? Agora, cada caso é um caso, então é evidente, existem casos mais resistentes e menos resistentes, mas isso seria mais ou menos a estratégia. Daniel. Padre Paulo, gostaria de saber o que exatamente o Papa Bento XVI quer dizer quando em sua encíclica Caritas in Veritate propõe uma autoridade mundial econômica. Veja, Daniel, a pergunta vai um pouco fora do nosso tema, mas respondendo seria o seguinte. O Papa, na encíclica, ele está vendo um problema. O problema básico é que existe um projeto de governo mundial que está acabando, por causa exatamente da influência econômica e das pressões internacionais, está acabando com as soberanias nacionais para fazer tudo um governo só. Então, na encíclica, o que o Papa faz é dizer que a ONU, ou um organismo mundial que seja, deveria proteger essas soberanias. Ou seja, uma espécie de contraposição ao projeto globalista. É isso que o Papa diz na encíclica. Como é que isso poderia ser colocado em ação? Aí já são outros 500. Ou seja, se isso que o Papa está propondo é factível, se vai funcionar, não é? Então é importante não confundir. O Papa não está propondo aqui o globalismo e uma autoridade mundial, um governo mundial. O que o Papa está propondo é uma autoridade. Se você ler o contexto da encíclica, você preste atenção nisso que eu estou lhe dizendo. Leia o contexto. Não fique só nas pequenas palavras, não é? Não fique no fetiche da palavra, né? Aí ele fala de autoridade mundial, então o Papa está querendo um governo mundial. Não, não é isso. É uma autoridade mundial exatamente para fazer o processo contrário, que é de proteger as soberanias nacionais. Isso funciona? É uma sugestão do Papa. O Papa não tem infalibilidade pastoral e muito menos infalibilidade estratégica, né? Então aí seria algo de nós vermos, tudo bem, o Papa está propondo, vamos respeitar essa sugestão dele, mas vamos ver como é que a gente consegue fazer isso. É possível, é factível, não é factível? Né? Ou na verdade, será que o caminho seria outro? Né? Dentro dessa estratégia mundial, eu não sei se o Papa está plenamente consciente de que a estratégia dos globalistas é a seguinte, é de fazer com que os governos locais sejam cada vez mais reguladores e tenham um poder maior, cada vez maior sobre o próprio povo e um poder cada vez menor enquanto soberania internacional. Então, na verdade, os governos locais estão sendo usados, cooptados dentro da estratégia globalista, de tal forma que os governos locais, na verdade, estão respondendo à estratégia globalista e estão, de alguma forma, minando as próprias bases da democracia. Tá, eu acho que o nosso tempo já se esgotou, né? Já, infelizmente, nós temos que concluir essa nossa aula. Gostaria novamente de colocar esses dois avisos finais. Primeiro, essa semana nós vamos lançar o nosso curso de teologia. Pediria a você, então, que passasse isso no Twitter, no Face, né? Nós vamos lançar uma série de propagandas, tanto Face, Twitter, etc., falando do curso de teologia, né? Se você, por favor, você que está no Facebook, né? Quando a gente postar essa mensagem do curso de teologia, põe lá, curtir, né?
para que isso então se divulgue, né, na rede social do Facebook, tá bom? E para as pessoas se inscreverem no site e começarem a participar do curso de teologia. Segunda coisa, assinem a petição online e apoiem o professor Carlos Ramalhete, né, na sua dificuldade nesta batalha em glória contra o movimento gaysista que quer demiti-lo do jornal. Que Deus abençoe você. Vamos então concluir esse nosso encontro com uma Ave Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amen. Benedicat vos Deus omnipotens, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Deus abençoe. Até semana que vem.